Olá, vamos continuar na sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo, como a gente sempre tem falado, algumas informações do André, mas dado na revelação que ele fez através do Chico Xavier, e ele eu estou chamando a atenção para o fenômeno científico que o André diz. Naturalmente, muitos fatos que ele está dizendo vai precisar a carência que o cientista convencional demonstre se é verdade ou se é mentira. Naturalmente, ele está apresentando como fato. E eu estou, esses dias, trabalhando o livro Mecanismo da Mediunidade, que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira da Federação Espírita Brasileira. Hoje eu estou pegando esse circuito aberto e fechado, elétrico e mediúnico. Por que eu estou pegando isso? Porque o André, ele está falando desse livro sobre mediunidade. E mediunidade vai precisar ser estudado pelo mundo acadêmico. Ele já, como eu disse, ele não estuda porque ele não acredita no espírito, não vão estudar mediunidade. Mas daqui a pouco eles vão saber que o espírito existe e vão estudar mediunidade. Quando estudar a mediunidade, são capítulos imensos, até para poder facilitar o entendimento da interface espírito-matéria. Isso vai ajudar muito. Então, ele está fazendo uma comparação desse livro com as correntes elétricas. Vê que eu falei a corrente elétrica e corrente mediúnica. Aqui, agora, ele está falando o circuito aberto e fechado no campo elétrico que ele traz, para fazer a comparação com o mediúnico. Olha como é que o André vai dizer. Ele diz o seguinte: a corrente em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida do polo positivo do gerador e circula no aparelho de utilização e volta ao gerador, alcançando pelo polo negativo, do qual passa por intermédio do campo interno gerador ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Aí o que ele vai comparar. Ele diz: entretanto, para que essa corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado, em vez de em regime de circuito aberto, a corrente não circula. A corrente mental, aí que ele vai fazer a comparação, a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. É o mesmo processo, mas que, para que se alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium, é muito importante, aceitação ou adesão do médium, se mostre em equilíbrio, ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Ou seja, é igual você vai fazer uma corrente elétrica, você precisa da tomada, está ligada na tomada. Se você se afasta da tomada, você não vai manter o circuito fica aberto. E ele não vai fazer, é preciso o circuito estar fechado. No fenômeno mediúnico, ou seja, se o emissor, o espírito que está emitindo, ou o receptor, que é o médium, não está essa corrente fechada, ou seja, eles estão dispersos, um dos dois está disperso, esse circuito não vai acontecer. Essa corrente, esse circuito mediúnico não vai acontecer. Ele faz uma comparação entre o circuito aberto e fechado com o circuito mediúnico. É uma comparação, ele está trazendo uma comparação para que pudesse entender ainda um fenômeno que não foi destrechado pela ciência convencional. E ele vai ser direcionado, vai ser tratado isso no futuro não muito longe. Existe até alguns pesquisadores que começaram a trabalhar sobre isto.
Na época do próprio Allan Kardec, quando fez o Espiritismo, teve alguns pesquisadores, inclusive físicos bons, como um ganhador de prêmio Nobel, como o Richer, como o William Crook, Bosano, Camille Flammarion, Delande, são pessoas que têm muito conhecimento. Fizeram até pesquisas. Mais recentemente, agora já começa a voltar pesquisas nessa esfera que nós precisamos se debruçar sobre isto. Então, essa comparação que ele faz é muito interessante, muito rica e muito importante no nosso entendimento. É muito importante isso. Até o próximo encontro.